Oi. Então, hoje a gente vai tentar entender tudo que acontece, as diferenças entre HIV e AIDS, quais são os primeiros sinais de que será que eu me contaminei com vírus na última relação que eu tive, na última exposição sexual de risco que eu tive? A gente vai falar sobre isso hoje, mas antes eu quero que você, curte aqui, tem que se inscrever no canal, porque se vocês não se inscreverem no canal, eu não volto pra ficar fazendo vídeo pra vocês, porque eu entendo que se vocês não se inscrevem no canal, vocês não estão interessados no assunto, tá? Então, assim, se inscreve no canal, pede pro amigo se inscrever no canal, tá bom? Vou deixar aqui também a minha rede social lá, vizinha, o Instagram, que é @doutora.marcialimadantas. Me segue lá também, tá bom? Se vocês tiverem dúvida também, pode mandar lá, tá? Que é mais fácil para eu responder por lá, tá bom? E tem também o TikTok, que eu adoro brincar lá, tá bom? Eu vou deixar aqui também. Curtam o vídeo, porque se vocês não curtirem o vídeo, aqui a rede entende que não tá tendo relevância, não mostra para muitas pessoas. E vocês curtindo e se inscrevendo me ajuda muito, gente. Porque meu trabalho vai para outras pessoas e me ajuda muito. E aí eu volto aqui para fazer mais vídeos para vocês. Tá bom? Então a gente vai começar agora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que eu já até abordei algumas vezes, mas que é sem dúvida a dúvida que eu mais recebo de longe, assim, né? Sobre HIV e AIDS, a diferença, como é que eu sei, quais são os primeiros sinais que eu posso ter me contaminado com o HIV. Hoje a gente vai falar um pouquinho, mas que é sem dúvida a dúvida que eu mais recebo de longe, assim, né? Sobre HIV e AIDS, a diferença, como é que eu sei, quais são os primeiros sinais que eu posso ter me contaminado com o HIV. E eu quero falar bem, assim, numa linguagem que vocês entendam, que fique de uma forma bem clara. Muitas pessoas, alguns pacientes já com diagnóstico, eles não sabem a diferença, eles não sabem identificar se aquilo que eles estão sentindo teve um comportamento de risco. Quais são os primeiros sinais que eu posso ter me contaminado, contraído o vírus do HIV, tá? Após uma exposição de risco. Então vamos lá. Então é assim, o vírus HIV, quando ele entra no organismo, eu vou ter uma coisa que chama fase aguda, que são os primeiros sinais que o vírus dá de que ele entrou no meu organismo. Fraqueza, perda de apetite, pode emagrecer, febre, dor de garganta, ínguas, que são os famosos linfonodos que a gente popularmente vocês conhecem por ínguas, tá bom? Pode ter uma coisa que chama raste cutânea, que são lesões de pele, geralmente na parte superior, tronco, que é a parte aqui do abdômen, da frente, aqui na frente, atrás, no rosto, nos braços, nas palmas das mãos. São umas bolinhas pequenininhas, vermelhas, parece uma alergia, tá? Indisposição. Sabe quando a gente tem aquela gripe, que a gente fica deitadão, assim, que a gente fala, ai, tô indisposta? É mais ou menos isso, tá? Então, assim, os quadros virais, geralmente, no início dos sintomas, eles apresentam sinais e sintomas muito parecidos, tá? Sinal, gente, é aquilo que eu tô vendo. Então, sinal é aquilo que eu estou vendo, tá? Aquilo que eu consigo ver. Então, fica aquela indisposição, aquele cansaço, eu quero só ficar deitado, eu não tenho ânimo para levantar, eu não tenho ânimo, não tenho vontade de comer, não quero trabalhar, quero só ficar deitado, sabe? Eu quero ficar deitadinho, repousando. É mais ou menos isso que acontece quando o vírus entrou no meu organismo. Quanto tempo depois? Alguns dias depois, tá? Alguns dias depois, isso pode acontecer. Mais ou menos aí uns 10 dias, mais ou menos. Isso é uma média, tá, gente? Não é pra ir lá contar 10 dias e, tipo, é uma média. Cada pessoa responde de um jeito. E isso vai durar um tempinho. Vai durar aí uma semaninha. E depois isso vai desaparecer, tá?
Quando isso desaparecer, a gente fala que começou-se uma fase latente. O que é latente? Latente é como se fosse assim, dormindo. É como o vírus fica ali no organismo, porque funciona assim. O vírus entra dentro do organismo, o meu sistema imunológico é normal, meu sistema imunológico. Então ele vai lá, dá uma bloqueada no vírus, falou, quem que é você, né? Dá uma segurada. Eu tenho um sistema imunológico funcionando normalmente ainda, tá? Eu não tenho ainda um sistema imunológico debilitado. Então, quando vocês falam assim pra mim, eu tive uma exposição de risco agora, recente, e eu tô emagrecendo, eu tô ruim, não melhoro, e tô tendo várias coisas. Dificilmente isso vai ser AIDS, a não ser que você tenha uma exposição anterior, porque eu ainda tenho o meu sistema imunológico, logo após a entrada do vírus, eu ainda tenho o meu sistema imunológico funcionando, tá? Então, precisa ver quais são esses sinais que você está apresentando para saber se é possível que seja uma infecção pelo HIV. Porque o que eu percebo é que vocês leem assim: se eu me infectar pelo HIV, eu posso ter tal coisa. Só que às vezes, por exemplo, assim, candidíase ou um sarcoma de Kaposi, ou Kaposi. Mas isso, gente, é numa fase mais avançada, é lá quando eu tiver entrando na fase AIDS, não é logo no início assim que eu me infectar, porque eu ainda tenho um sistema imunológico e ele funciona ainda. Tanto é verdade que eu tenho essa fase aguda logo após a entrada do vírus no meu organismo, depois eu volto ao normal, meu corpo volta a funcionar normalmente. Esses sintomas, esses sinais que eu falei, que parece que eu tô gripadão, que eu quero só ficar deitado indisposto, eles vão passar, eles duram só alguns dias. E vão desaparecer como uma gripe mesmo, e você vai voltar à sua vida normal, entenderam? E aí eu entro nessa fase que você tá na vida normal, porém já convive com o vírus, você só não sabe ainda. E a sua vida vai ser tranquila, você não vai sentir nada, não vai ter nada, e você pode ficar assim por anos. Quantos anos? Não sei. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Isso vai depender, agora sim, vai depender de cada um, vai depender do meu sistema imunológico. Tem pessoas que logo após o diagnóstico, esse diagnóstico, o que acontece? Eles já acabam rapidamente, tipo 1 ano. 1 ano é rápido. Então, assim, já tendo sinais de que ele tá com o sistema imunológico baixo. Tem gente que fica 10 anos, 15 anos para se desenvolver isso. Tá? Então, isso vai depender muito do sistema imunológico para o sistema imunológico. Enfim, então, por exemplo, entrei em contato com o vírus HIV, me contaminei por uma exposição de risco, não fiz os exames depois e não fiz o diagnóstico, eu vou acabar desenvolvendo a doença porque eu nem sei que eu convivo com ela. E aí eu vou entrar na fase AIDS, que é quando eu tenho meu sistema imunológico, aí sim, já muito comprometido, porque o vírus HIV, ele tem preferência por uma célula do meu sistema imunológico chamado CD4. Lembrando que o meu sistema imunológico não se resume só ao CD4. Lembra que eu sempre explico, né? Quem me segue sabe que eu falo a história do polvo. Meu sistema imunológico é como se fosse um polvo com vários braços. E o CD4, pensem que é um dos braços deste polvo. E o HIV vai lá e destrói esse bracinho, tá? E depois que eu for começar o tratamento, essa parte do sistema imunológico vai se recuperar, como se o bracinho crescesse de novo. Então, o que acontece? Aí, nessa fase já avançada, eu tenho essa diminuição dessa célula de defesa chamada CD4, que é um linfócito, né? E aí, em decorrência dessa diminuição dessa célula, o paciente vai começar a desenvolver doenças oportunistas.
se neste intervalo ele não tiver feito o diagnóstico e não estiver em tratamento, ou em pacientes que fizeram o diagnóstico, mas optaram por não fazer o tratamento. Porque, acreditem vocês ou não, existem, infelizmente, eu fico muito triste com isso, vários pacientes que optam por não fazer o tratamento. Às vezes porque tem medo de que alguém descubra, não quer levar o remédio para casa, e aí fala, eu não quero porque eu não quero. E infelizmente o desfecho é muito ruim. Mas o paciente que faz o diagnóstico e inicia o tratamento é super tranquilo, a coisa vai super bem e ele não vai chegar nessa fase de AIDS caso tenha sido feito o diagnóstico logo depois da exposição de risco e a gente inicia o tratamento. Por isso que a gente bate tanto na tecla de falar para vocês, houve exposição de risco, façam o teste. Mas, gente, façam o teste de acordo com o tempo adequado da janela imunológica, tá? Não adianta eu ficar fazendo 1 milhão de testes. Tem gente que faz 30 testes, 6 meses depois tá fazendo teste. Não precisa. Você obedecendo às janelas, fazendo os testes certinho, ou a gente faz o diagnóstico e confirma ou a gente exclui, tá? Então, assim, tem o HIV entrou no meu organismo, eu tenho a fase aguda, que eu vou ter aqueles sinais como se eu tivesse gripado, gripadão. Depois esses sinais vão desaparecer, eu vou ficar bem, vida que segue. Aí, se eu não fizer o exame e não fizer o diagnóstico, a doença vai acabar evoluindo para a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, tá? Então, assim, HIV é uma coisa, AIDS é a evolução do vírus dentro do meu organismo que vai virar uma doença. Então, assim, o HIV não é uma doença, é um vírus em que você convive com ele, tá? Então, assim, eu tenho o paciente PVHI, que é o paciente vivendo com o vírus do HIV, ele não está doente, isso não é uma doença, tá? Ele apenas convive com o vírus. E aí, se não tratado, vai evoluir para uma doença chamada AIDS, tá? Ainda assim, eu consigo, em alguns casos, entrar com medicamento e reverter isso. Depende de quão grave esse paciente está. Geralmente, a gente consegue. Entrando com as medicações, a gente consegue voltar aí e deixar o paciente vivendo tranquilo e bem. O problema é que alguns pacientes deixam para procurar a gente numa fase AIDS muito avançada. E aí, às vezes, eu não tenho tempo, porque o medicamento vai começar a agir e ele vai recuperando esse sistema imunológico. Só que, quando o paciente está em AIDS, ele fica predisposto a desenvolver várias outras infecções. E, às vezes, essas outras infecções que vão aparecer em decorrência do meu sistema imunológico estar muito baixo, às vezes eu até começo a recuperar o sistema imunológico, porém aquela infecção que o paciente está tão grave, tão avançada, que às vezes eu não consigo, eu não tenho tempo para o organismo se recuperar dessa infecção oportunista, tá? As infecções oportunistas no paciente com AIDS, geralmente é a neurotoxoplasmose, onde o paciente vai apresentar sintomas, sinais, parecendo que ele teve um AVC. Sabe esses vozinhos que vocês veem, assim, mais idosos? Eu falo mais idosos porque é o mais comum, né? Mas tem pacientes jovens também que tem AVC, que é o derrame. O paciente fica sem falar, com um lado da boca torto, um lado do corpo paralisadinho, né? Sabe aquela mãozinha que fica assim, sabe assim? A perninha com dificuldade para andar, parece que ele teve um AVC, tá? E muitos pacientes chegam aqui pra mim, no consultório, com diagnóstico de AVC. Aí eu já sei, né? Teve até uma paciente que eu atendi aqui, jovem, 30 e poucos anos. O pai trouxe porque ela estava com AVC e eu acho que assim que eles não conseguiram entender direito, talvez o que foi explicado para eles, né? Eu acho que eles conseguiram entender que precisava passar no infecto e eles chegaram aqui sem entender direito o que estava acontecendo. Quando eu fui explicar para eles, né, o que estava acontecendo, foi um choque muito grande, porque assim, eles não conseguiam entender e aceitar que aquilo era decorrência do HIV, e muito menos que a filha estava com aquele diagnóstico já há um tempo. E foi bem complexa a situação. O paciente, eu encaminhei direto para internação, o paciente estava afásica, que é sem falar, tá? Plégica, que é quando o corpo fica paralisado de um lado, como se fosse realmente um AVC. E aí eu expliquei para eles que aquilo não era um AVC, porque ela tinha o diagnóstico de HIV, mas
a família não entende, né? Assim, não tem como entender mesmo se o médico não sentar e explicar certinho para eles. E ela foi internada e teve alta já, tá super bem. No caso dela, ela conseguiu se recuperar completamente, então ela voltou todas as funções motoras, ela tá falando, tá tendo uma vida praticamente normal. Mas eu já tive pacientes que insistiam em não fazer o tratamento e aí, em decorrência disso, fez vários quadros repetidos de neurotoxoplasmose e em decorrência disso, a paciente perdeu a fala, ficou com sequela motora, porque conforme vai tendo infecções repetidas, o corpo não consegue se recuperar, né, gente? Porque são várias infecções e isso vai trazendo sequelas. Então, assim, em pacientes jovens também. Então, assim, diagnóstico de convívio com o vírus do HIV ou AIDS, precisa começar o tratamento, fazer esse tratamento certinho, reguladinho, bonitinho, sem esquecer dose, sem parar. Ah, eu tô bem. Não, tem que fazer tudo certinho que tudo vai dar certo, tá? Então, resumindo, teve uma exposição de risco, faça os testes. Procure um laboratório, procure o Centro de Testagem e Aconselhamento CTA, tá? Aqui na minha cidade tem, em Presidente Prudente, eu trabalho lá, inclusive. Procure um médico. Então, o importante é que vocês façam os testes caso haja uma exposição de risco. É importante fazer os testes. Combinado? Qualquer coisa, tira a dúvida com seu médico, tá bom? E é isso.